Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer um breve comentário da prova de redação de ontem. Eu achei um tema extremamente pertinente, não é? Porque fez uma reflexão muito importante a respeito da questão da cidadania, dos direitos humanos, né? Isso é bem típico do Enem, não é? Fazer essa contemplação, fazer essa abordagem e levar, obviamente, o aluno a fazer uma reflexão, não é? E escrever sobre isso. Então, com relação a isso, eu realmente achei a temática muito pertinente. Agora, obviamente, não foi um tema de fácil condução, assim, imediata. O aluno realmente teria que entender ali, até a disposição da forma como o tema foi ofertado, né? Com duas palavras-chave, invisibilidade e registro civil, né? O registro civil é um documento fundador, que obviamente vai tirar esse indivíduo da invisibilidade, não é? Porque sem esse documento, esse indivíduo ele não vai configurar as políticas públicas, ele não vai se inserir plenamente na sociedade, não é? E como o texto muito bem colocou, o impacto disso na subjetividade desse indivíduo é total, não é? Porque, por exemplo, se ele chega a falecer e não tem um registro civil, ele vai ser enterrado como um indigente, não é? Então, o impacto disso na individualidade de uma pessoa é muito grande, né? Você se sentir no anonimato o tempo todo, quem lhe conhece, você não tem um nome. O nome é um direito, né? E o registro civil é um reconhecimento desse direito. Então, assim, o texto 1 já abordava o sentimento que isso gera, né, no indivíduo, na individualidade, né? O texto 2 traz aí a questão que ter acesso a esse documento não é apenas garantir a gratuidade, não é? Porque mesmo que essa gratuidade ela seja garantida, às vezes esse documento ele não é tão acessível por várias causas, não é? Pode a questão geográfica, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade de chegarem aos centros urbanos, né, e aos cartórios, não é? É uma causa que distancia muitas pessoas desse documento, né? É uma questão geográfica. O abandono paterno, não é? É outra causa. Às vezes essa criança nasce e o pai abandona e a mãe fica esperando por esse pai para fazer esse registro de nascimento. Esse pai não chega e acaba que esse registro de nascimento ele não é concretizado, ele não é feito, né? Isso também é uma outra causa importante, né? E qual é a burocracia também, né? A burocracia não é tão simples. Às vezes esses pais ficam perambulando de cartório em cartório, até porque às vezes esses pais já não têm documento. Então, se eles não têm documento, como é que eles vão tirar um documento se nem documento eles têm? Então, a questão não é só econômica. O governo garantiu a gratuidade, mas como o texto 2 muito bem colocou, mesmo com essa gratuidade, muitas pessoas vivem na invisibilidade porque não tem um registro civil, né? E o texto 3 chamou a atenção para o que é o registro civil. Isso é bem típico do Enem, esclarecer um pouco sobre o tema, né? A problemática que o aluno poderia trazer, que eu até anotei aqui, né? É o direito à dignidade, que é o direito universal, né? Da Declaração dos Direitos Humanos, direito à dignidade, o acesso às políticas públicas, porque se você não tem esse documento, você não vai ter acesso a essas políticas públicas. Daria até para fazer uma referência à pandemia, não é? Muitas pessoas ficaram sem o acesso à vacinação porque não tinham CPF, não tinham como fazer o cadastro na prefeitura. E a Defensoria Pública teve que fazer interferência para que essas pessoas tivessem o direito, não é, à vacinação. Vocês vejam o problema que isso causa, né? E as consequências disso, né? O Estado não conseguir mapear a existência dessas pessoas, não é? E se o Estado não consegue mapear a existência dessas pessoas, os dados
que são divulgados, eles não representam a realidade, porque essas pessoas não configuraram essas estatísticas, né? Então, a invisibilidade dessas pessoas repercutem na tomada de decisão, repercute nas políticas públicas, na geração de políticas públicas e repercute também no atendimento a essas pessoas, na assistência a essas pessoas. Tudo isso são consequências, né? Daria para trazer o Ministério da Cidadania, né? O senhor João Roma. Daria também para trazer a Defensoria Pública, né? Para interferir aí, para que essas pessoas realmente tenham acesso a essas políticas públicas. Eu achei um tema pertinente e acredito que o nosso aluno, já que nós falamos muito, né, de cidadania nas nossas aulas, em todos os componentes curriculares, né, falamos muito de direitos básicos, de direitos universais, né. Então eu acredito que nosso aluno ele esteve tranquilo, ele se sentiu contemplado nesse sentido, né, porque as aulas elas dialogaram muito e dialogam muito com essa questão da cidadania, né? E isso é uma constante, não só na terceira série do ensino médio, mas nessa vida acadêmica do aluno dentro do Colégio São Luís. Um abraço grande e até breve.